Olá, alunos, de volta aqui para mais uma questão. Vamos à leitura, questão de informática para concursos como sempre. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, um usuário possui dois arquivos texto em um diretório, chamados notas e anotações, conforme a imagem a seguir. Ao selecionar o arquivo anotações e pressionar a tecla F2 para renomeá-lo, o usuário digitou notas. Nesse caso, considerando que não é possível ter em um mesmo diretório dois arquivos com o mesmo nome e extensão, o Windows automaticamente, e aí vem ali a letra A, B, C, D, E, para que possamos responder. Antes de mais nada, eu quero fazer uma observação nessa questão. A tecla F2 citada nessa questão é a tecla utilizada para renomear arquivos ou pastas dentro do Windows Explorer. Então, quando o usuário seleciona um arquivo e pressiona F2, F2 é a tecla de atalho para renomear. Só que um detalhe, nesse caso ele disse que o arquivo anotações e o arquivo notas estão na mesma pasta, estão no mesmo diretório. Eu inclusive fiz aqui uma demonstração para vocês, essa imagem aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a posição, porque aí vocês podem enxergar melhor. Só o que nos interessa que é esses dois arquivos mesmo. Observa, eu tenho aqui o meu Windows e eu tenho dois arquivos, um chamado anotações.txt e outro chamado notas.txt. Esses dois arquivos que eu estou mostrando para vocês estão na mesma pasta, no mesmo diretório. Nesse caso, estão armazenados na pasta teste da unidade C. Bem, ele sugere selecionar o arquivo anotações e pressionar F2, que é o que eu vou fazer agora. Quando eu pressiono F2, aparece essa caixa de texto que me permite renomear o arquivo. E ele sugere dar o nome notas para esse arquivo. Eu ainda não vou confirmar, só que um detalhe, eu não posso ter dentro do Windows dois arquivos com o mesmo nome e extensão na mesma pasta. Eu até posso ter dois arquivos com o mesmo nome e extensão em pastas diferentes, quer dizer, em diretórios diferentes. Mas no mesmo diretório, isto é, na mesma pasta, eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome e com a mesma extensão. Mas o que vai acontecer agora então? Se eu acabei de selecionar o arquivo anotações, pressionei F2 e digitei notas. Quando agora eu confirmar e der Enter, o próprio Windows me diz o seguinte: renomear arquivo. Deseja renomear anotações.txt como notas entre parênteses 2.txt? Já há um arquivo com o mesmo nome nesse local. O próprio Windows me alerta que, se eu insistir em colocar notas no lugar de anotações, como já tem um arquivo chamado notas.txt, ele está sugerindo dar um nome para esse arquivo, notas entre parênteses 2.txt, porque aí esses arquivos vão ficar na mesma pasta, só que com nomes diferentes. Um vai ficar como notas.txt e o outro como notas entre parênteses 2.txt. E aí, se eu confirmar, e é o que eu vou fazer agora, vou clicar em sim, percebe que agora eu fiquei com um arquivo chamado notas.txt e aquele arquivo chamado anotações, que eu pressionei F2 e acabei renomeando, ficou com o nome notas entre parênteses 2.txt. Justamente porque eu não posso ter na mesma pasta, no mesmo diretório, dois arquivos com o mesmo nome e extensão. Até poderia ser o mesmo nome se a extensão fosse diferente, mas como ele cita no enunciado que os dois arquivos são arquivos de texto, aqui são arquivos base txt. Bem, vamos voltar para a questão então. Qual é a alternativa correta então quando eu pressionar F2, lá no arquivo anotações, e digitar notas? A letra, percebe, a letra C, que é a resposta correta, olha o que ela diz que é exatamente o que aconteceu. Acompanha. Sugere um novo nome, notas entre parênteses 2.txt, e aguarda a confirmação do usuário. Foi exatamente isso que aconteceu. Letra C de Canadá é a resposta correta, porque quando o usuário tenta colocar um nome de um arquivo que dentro deste diretório, dentro dessa outra pasta, já existe um outro arquivo com aquele nome, com aquela extensão, então o que o Windows faz é exatamente o que a letra C descreveu. Sugere um novo nome, no caso, notas2.txt, e aguarda a confirmação do usuário. Se o usuário confirmar, aí ele vai assumir esse novo nome para o arquivo. Bem interessante questão, porque, sim, nós podemos ter arquivos com o mesmo nome na mesma pasta e no mesmo diretório, desde que tenham extensões diferentes. Se fosse um arquivo chamado notas.txt e o outro notas.xlsx, aí pode, mas com o mesmo nome e extensão, não pode. Por isso que ele acaba sugerindo fazer notas2.txt.
porque aí ficam de fato com nomes diferentes. Ok, pessoal? Questão sobre o Windows, bem interessante. O ato de renomear e também nos faz aprender a tecla de atalho F2, que é a tecla usada no Windows para renomear arquivos ou renomear pastas, como acabamos de ver. Certo, pessoal? Era isso, até a próxima questão. Bons estudos!